vamos falar sobre os números irracionais na reta numérica. É uma das competências da BNCC para o 9º ano, tá bom? Vamos tentar trabalhar com essas competências aí. Vocês têm que sair do 9º ano sabendo isso, mas isso aqui é matéria muito fácil. Então, a gente vai falar de números irracionais, viu? Para lembrar o que são números racionais, são todos aqueles que são positivos, negativos, o zero, as dízimas periódicas, as frações, todos esses números estão dentro dos racionais, tá? Os irracionais, gente, são aqueles que não são racionais. Então, os números irracionais são todos aqueles que fogem do que é racional. Então, vou repetir. Os racionais são os positivos, os negativos, o zero, as dízimas periódicas e as frações. Vamos lembrar de novo daquele conjunto que vocês já viram em outros vídeos, tá? Aqui, ó, a gente tem os números naturais, tá? Que vai do zero ao infinito positivo. Aqui a gente tem os números inteiros, que vai do menos infinito, né? Negativo, menos infinito, zero e mais infinito, tá? Então, abrange negativos e positivos. E os racionais são o que eu acabei de falar agora, tá legal? Os irracionais, eles ficam fora, eles estão dentro dos reais, eles estão dentro do conjunto dos números reais, mas eles não ficam aqui, nesse universo aqui, tá? Então, os reais abrangem todos esses aqui, que vocês estão vendo, e mais os irracionais. Os irracionais, eles ficam à parte, só que eles pertencem ao conjunto dos números reais, beleza? Para a gente poder entender, quando Pitágoras ele quis saber sobre a medida da diagonal de um quadrado, também vocês já podem ver isso aqui, essa matéria na playlist, vocês podem ver ali, tem um monte de coisa falando. Quando ele quis descobrir qual era a diagonal do quadrado, a gente teria um quadrado aqui com as determinadas medidas, né? Cada quadrado lá com a sua medida. Ele quis descobrir essa medida aqui, ó. Ele quis descobrir isso aqui. Então, quando ele tentou descobrir essa medida, ele criou um teorema, que é o teorema de Pitágoras, que a gente tem na playlist também, vocês podem olhar ali, tem tudo sobre o teorema de Pitágoras. Aí ele meio que cria um número novo. Que número é esse? A raiz de 2. Tá? E que número é esse? A raiz de 2 não é porque se você for procurar se você for fazer a raiz de 4, por exemplo, você tem o resultado 2, porque 2 vezes 2 é 4. Se você for procurar a raiz de 9, é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Mas a raiz de 2 não existe um resultado finito para ela, para essa raiz, tá? A raiz de 2 é um número que fica entre 1,4 e 1,5. E mesmo assim não é um número finito, é um número que não se consegue encontrar o resultado. A raiz de 2 é exatamente, entre aspas, 1,4142, 13562 e vai até onde não chega, nunca vai chegar. No fim, né, no que seja finito, como todos os outros números, tá? Vamos ver mais um pouquinho aqui, peraí. Números irracionais, vamos colocar aqui que são números reais, porque eles são reais, eles estão dentro do universo dos reais, que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros. Então, você não consegue uma fração, uma razão entre números irracionais, tá? Por exemplo, as formas dízimas não periódicas, as dízimas não periódicas são números irracionais. As periódicas, não. O que é dízimas periódicas? Dízimas periódicas, eu vou colocar aqui um exemplo. Depois até eu dou outro exemplo ali, mas, por exemplo, 0,3333 tem um período que se repete. Nos números irracionais, não existe esse número. Um dos exemplos bem importantes é o número π. O número π, o resultado dele é 3,14159 e vai até o infinito também, tá? Que é um número que é usado para medir o diâmetro de uma circunferência, certo? Beleza. Mais o quê? Então, já falei que um número irracional não é uma dízima periódica, tá? Tem aqui uma dízima periódica, olha, aqui tem um exemplo, aqui tem outro, já dei um ali atrás.
O número irracional, ele nunca vai chegar num número exato, tá? Ele é infinitamente, vai continuar com um número. Bem estranho de explicar isso, mas essa é a questão. É um número que não tem fim, não tem resultado, viu? O número para medir o diâmetro de uma circunferência é o π, que eu já falei também, tá bom? Tá, então agora o que é importante, porque já tem muita coisa falando sobre esses números na playlist ali, né? Eu tenho algumas playlists aí sobre matemática e uma das playlists é sobre as competências do Enem, muito importante, né? Esse ano todo mundo tem que sair de cada série sabendo, ou pelo menos tendo noção básica das competências que o INEP exige, tá? Que é o Ministério da Educação exige. Bom, e o que vocês precisam saber nesse conteúdo é onde é que se encaixam os números irracionais na reta numérica. Vocês têm que saber isso. Não é tão difícil assim. Olha só, aqui, ó, a gente teria, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta numérica, tem números negativos e positivos. Aqui, ó, daqui para lá, para a direita, eu tenho os números naturais, tá vendo? 0, 1, 2, 3, vai para o infinito, tá? Esses são os números naturais. Agora, quando eu coloco os números negativos, também infinito aqui, gente, ó, tá? Também infinito, ó. Infinitamente negativo, tudo isso aqui, ó. Se eu fosse pegar e colocar assim, ó, eu encaixaria esses aqui, eles são os números inteiros, tá? Abrange os negativos, o zero e os positivos, tá? Beleza. Esses números aqui de cima, que eu também poderia colocar raízes e frações e tudo, esses números aqui em cima, e mais os inteiros, e mais os naturais, todos esses aqui, se eu fosse abranger todo mundo... A música para usar máscara, viu, pessoal? Usa máscara. Toda hora eles passam aqui dizendo pra gente usar máscara. Eu vou usar, eu tô usando. Se eu fosse abranger todos esses aqui, ó, tá? Eu teria o conjunto dos números racionais. Então, abrange naturais, inteiros, tá? Tudo isso aqui são os racionais. Beleza? Pronto. Agora, onde é que a gente vai colocar os irracionais na reta? Vamos ver aqui. Onde é que a gente colocaria, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 7, que são números irracionais? Onde é que a gente vai colocar? Na verdade, gente, não tem um lugar definido, porque, como eu falei para vocês, não é um número que você consegue um resultado final. Então, a gente tem que fazer só por estimativa mesmo, tá? Aqui eu tenho aquela mesma reta que eu coloquei aquela hora. E aí, olha, como a raiz de 2, por exemplo, olha, a raiz de 2, o resultado seria 1,4142, nananana, ela vai ficar pertinho aqui, ó, do 1,5. Mas, na verdade, só dá para fazer esse tipo de conta se tiver instrumentos, né, como compasso, para poder fazer essa medida certa. Mas a gente aqui, o importante é que vocês saibam disso. Tem que saber mais ou menos qual é o valor de uma raiz de 2, por exemplo, e saber que ela vai ficar mais ou menos aqui, tá? É descobrir qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 2, tá bom? Meio isso. A gente acaba, quando a gente vai trabalhando, a gente acaba decorando esse tipo de número. Aqui eu trouxe a raiz de 7 também. A raiz de 7 é 2,645,751, não tem fim. Então, como ela é 2,6 aqui, ó, eu coloquei aqui, mas na verdade não. Ela tem que ficar mais ou menos aqui, ó. Coloquei errado. Vou pegar uma outra caneta para mostrar para vocês. Eu coloquei aqui, nem sei como. Teria que ser aqui, ó. Esse número, 2,6, fica depois de 2,5, tá? Depois de 2,5. Então, o importante é vocês saberem, pelo menos, mais ou menos, por estimativa, onde é que ficam os números irracionais. Tá legal? O número π, por exemplo, que é 3,1415, tal. Então, ele ficaria mais ou menos, vamos colocar aqui, ó.
aqui seria 3,5, né? E ele é 3,1 e tal, tal, tal. Então, onde é que eu colocaria ele? Deixa eu colocar uma caneta aqui para ver se fica bom para vocês perceberem. Ele ficaria aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Vou puxar uma seta, aqui ficaria o número π, que é 3,14159, tal, tal, tal. Tá legal? É isso aí. Não tem também tanto mistério assim, não. O importante é vocês saberem que dá para encaixar os números irracionais numa reta numérica. Tá meio zoado aqui, mas eu acho que deu para entender, tá bom? Então, tchau, tchau.